Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e nós vamos estudar hoje a aula de número 51, a Igreja Primitiva. O versículo inicial está aqui em Atos 2, 46, 47, que diz assim: E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que se iam salvando. Olha que palavra maravilhosa. Aqui então, no livro de Atos, narra, não é, o nascimento, o surgimento da igreja como nós a temos hoje. O Senhor Jesus havia dito aos apóstolos que preparassem lá o cenáculo para a ceia, não é? E na ceia ele celebra a sua última Páscoa e já estabelece a ceia, a Santa Ceia do Senhor, como a conhecemos hoje. E é naquele mesmo cenáculo que dias depois, não é, 50 dias depois, no dia do Pentecostes, virá o Espírito Santo. É interessante que quando o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele diz que não se ausentassem de Jerusalém, que perseverassem. Quando ele diz isso, 500 pessoas ouvem, mas 10 dias depois, na vinda do Espírito Santo, só tem apenas quase 120. E esses quase 120 que perseveraram foram cheios do Espírito Santo, foram tomados pelo poder de Deus, e ali surge a primeira igreja, a primeira comunidade cristã, a igreja chamada, né, teologicamente, a igreja primitiva. E é interessante que no primeiro dia, né, no dia, se assim podemos colocar, de fundação, de inauguração, esses quase 120 já vão crescer quase 30 vezes mais, porque na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Olha que coisa tremenda, quase 3.000 pessoas creem no Senhor Jesus, ouvem, não é, a palavra de Deus que foi poderosa, que encheu seus corações. E aqui em Atos nós temos narrado como era o estilo de vida da primeira igreja, como é que a igreja de fato, não é da primeira igreja não, da igreja em si, porque hoje nós temos, como você sabe, diversas denominações, não é? Tem vários nomes. Esta que você está vendo aqui está escrito ali atrás, Paz e Vida, tem outras diversas por aí, só que o Senhor Jesus não tem denominação. O Senhor Jesus, ele é o cabeça, o fundador da igreja, ele tem a igreja dele, que ele fundou. E nós, né, temos que fazer parte não só de uma denominação, mas principalmente da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, naquele tempo não tinha placa, não tinha nada disso, né? Com o passar do tempo que foi havendo essa necessidade. Mas, muito bem, a igreja então surge fundamentada em amor, fundamentada em alegria, em paz, fundamentada no poder do Evangelho, fundamentada na virtude do Espírito Santo, fundamentada no nome do Senhor Jesus. E essa igreja vai crescendo. Olha o texto que diz aqui em Atos capítulo 2, deixa eu ler aqui, versículo 42 em diante, diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, dependendo, eu estou lendo aqui na King James, mas se você ler na Almeida, vai dizer na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. Essa doutrina dos apóstolos, minha gente, não era a doutrina que eles criaram, que eles inventaram, era o Evangelho, era aquilo que eles tinham visto e aprendido com o Senhor Jesus. Versículo 43, E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Deus ia dando crescimento, porque lá tinha acolhimento, não é? Uns abraçavam os outros, tinham comunhão, tinham tudo em comum, havia amor, havia temor de Deus.
e havia principalmente, né, a presença do próprio Deus, o Espírito Santo. Como Paulo diz lá em Colossenses 3,14, nós temos que nos revestir de amor, porque o amor, ele é o elo, o vínculo da perfeição. Sem amor não adianta nada. Depois leia lá 1 Coríntios 13, Paulo está falando à igreja de Corinto, o assunto é dom. Do capítulo 12 até o 14 o assunto é dom, mas no meio tem o 13. Ele deixa claro, não adianta querer servir a Deus sem ter conhecimento, ciência, entendimento da força motriz, daquilo que tem que mover, daquilo que tem que ser a força maior, que é o amor. Se não tiver amor, nada adianta, porque o que o Senhor fez, Ele fez e faz por amor, amados. João 3,16, que é o texto que muitos estudiosos dizem que talvez resumiria toda a Escritura, se fosse possível, é claro, não é? Resumir toda a Bíblia em um só versículo seria João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus veio, não é? Provou que nos ama. Ele não ficava dizendo, ô Pedro, ô João, ô Tomé, ou não sei quem. Ele não ficava dizendo, ele provava, ele provou. Está escrito, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a igreja compreendeu isso, que ela tinha que estar baseada em amor, porque o próprio Senhor Jesus disse, não é? Lá em João 13, versículos 34 em diante, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Quem ama quer estar perto, quem ama cuida, quem ama com amor sincero e verdadeiro, não fala mal pelas costas, né? E assim a igreja vai crescendo, assim a igreja vai tomando corpo, assim o próprio Deus que está na igreja vai dando crescimento. É o Senhor que dá crescimento, querida. Hoje vivemos num tempo que muita gente quer usar estratégias humanas de marketing, de propaganda, de divulgação. É óbvio que nós temos que usar, não é, os meios de comunicação, os veículos de comunicação, redes sociais para evangelizar, mas nós não podemos estar confiados nisso. Quem dá o crescimento à igreja é Deus, porque a igreja é de Deus, a igreja é dele. Não é? O Senhor Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Mateus 16, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus. Nós não temos que colocar métodos humanos para querer ajudar o crescimento. Nós temos que fazer como o primeiro modelo, né, surgiu, como a matriz surgiu, como é que eles faziam? Com amor, com temor. Perseveravam juntos, eles tinham vida de oração, de comunhão. Nesses dias, nós vivemos em dias, amados, e às vezes já até falei aqui na igreja, às vezes tem gente que chega, não é, mal salda o irmão com a paz do Senhor, não é, embora estejamos em dias de pandemia, evitando o contato, né, de aperto de mão, de abraço, mas pelo menos de longe, paz, tudo bem? Muita gente não tem sequer esse contato, não é? É cada um longe, afastado e tal. Não, queridos, nós temos que ter esse entendimento, embora tenha que ter essas regras sanitárias, enfim, por uma questão de saúde, por outro lado, tem que haver em nosso coração desejo de comunhão, de estar juntos, e é óbvio que tem que ter entendimento, porque onde há homens há problemas, não é? Onde há homens há problemas. E nós vemos aqui em Atos capítulo 2, não é, com o surgimento da igreja, os primeiros capítulos, o capítulo 2 fala do crescimento espantoso, fala da primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas no mesmo dia. E aqui é importante ressaltar, amados, que tanto no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto em Atos, no Novo Testamento, as pessoas criam, já eram batizadas em seguida. Hoje tem muita gente por aí que inventou um monte de regulamento interno das suas denominações, coisa que a Bíblia não diz, né? Aí tem que fazer o curso de batismo, aí tem que ficar 6 meses, 1 ano na igreja, e é tanta regra, tanta coisa que não tem na Bíblia. Amados, o Senhor Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. A pessoa creu, ela tem que ser batizada em seguida. A Bíblia não diz que tem que fazer um curso preparatório para o batismo. A Bíblia não diz que tem que esperar ouvir 1 ano de pregação. A Bíblia não diz para examinar se é casado no papel ou não. Está cheio de doutrina humana por aí. Amados, quem demorou mais no Evangelho para ser batizado foi Paulo, 3 dias. Foi só o tempo das escamas caírem e ele ser batizado. Todos os demais eram no mesmo dia. Ouvia a pregação, cria, se convertia e já era batizado.
já era batizado. Hoje tem um monte de gente com um monte de regra que não tem na Bíblia, não é? Que não tem. Então, a igreja vai crescendo. No capítulo 3, no capítulo 4, aliás, não é, narra a prisão de Pedro e de João. Como é que a igreja reage diante da prisão dos seus líderes mais importantes, não é, de apóstolos que se destacavam, usados pelo Espírito Santo? Como é que a igreja reage? Orando, clamando, se unindo, intercedendo. Eu fico triste às vezes quando eu convido as pessoas, nós temos aqui na igreja, o grupo de intercessão, e tem muita gente que nem se preocupa em interceder, tem muita gente que nem se preocupa em orar. Meu irmão, aqui na igreja primitiva, a oração era a regra. A oração era a regra fundamental, porque eles viram o mestre dando exemplo. Jesus orava e orava muito. Jesus deixou claro que nós temos que orar sempre e nunca desanimar, nunca desistir. Aqui em Atos 4, deixa eu ler para você o versículo de número 31, Atos 4, 31, diz assim: E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Havia união, havia comunhão, e algo que o diabo trabalha muito na igreja, e Paulo vai dizer isso lá na frente, né, na igreja de Corinto, por exemplo, é a desunião. Jesus quer a igreja unida, ele orou por isso, né? Se você ler lá João 16, 17, o Senhor vai orar dizendo: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Então tem que haver unidade, unidade na diversidade. Como assim? Cada um é diferente, meu irmão, cada um tem uma digital, cada um tem uma maneira de pensar. Agora, o Espírito Santo é um só. Quando o Espírito Santo está em todos, todos têm unidade, porque o Espírito Santo une. Quem trabalha para separar, para dividir, é o diabo. Na igreja de Corinto tinha partido. Um era do partido do Paulo, outro era do partido do Apolo, né? 1 Coríntios 3, outro era do partido de Pedro, outro do partido de Jesus. Paulo já deixa muito claro quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo, não é? Quem? São dispenseiros, ou seja, ministros. E aqui ele faz uma colocação no sentido de que a igreja compreendesse que ele, Paulo, Pedro e os demais em si não tinham valor algum no sentido de honra humana. Ele destaca de maneira clara: quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. O diabo trabalha para haver divisão, para haver contenda, para haver discórdia. Ele sabe que uma igreja unida, ele não prevalece. Ele sabe que uma igreja que ora, que clama, que busca, que prega a palavra. E é interessante que aqui, o final do versículo 31, o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando a palavra de Deus. Todos foram cheios, todos testemunhavam. E hoje nós vivemos num tempo que infelizmente é tempo do fim, não é? Hoje nós temos aí empresas com o nome de igrejas, pastores empresários que exploram a fé dos outros, não é? Gente que perdeu esse entendimento bíblico, gente que forma tão somente frequentador de igreja. Querido, todos aqui tinham comunhão, todos aqui se enchiam do poder de Deus, todos testemunhavam. E isso todos têm que buscar hoje, essa unção do Espírito Santo, essa comunhão com os irmãos. Está escrito no Salmo 133 que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. O diabo trabalha gerando contenda, discórdia, divisão. O Senhor trabalha unindo, o Senhor trabalha trazendo, porque Ele é o bom pastor, não é? Como diz o Senhor Jesus: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos como a galinha junta os pintinhos, né? Olha só, o Senhor quer união entre os irmãos. Não deixe o diabo te dividir, não deixe o diabo te separar, não deixe a fofoca, a contenda, a discórdia te apartar, não, meu irmão. Persevera na presença de Deus. Diz lá, segundo aos Coríntios 2, do versículo 10 em diante, né? Paulo está falando sobre perdão, e ele diz: perdoei na presença de Cristo para que não sejamos vencidos pelo maligno, porque não ignoramos os seus ardis. Tem muita gente, infelizmente, que está na igreja até, alguns fazem até a obra, né, no sentido de diáconos, presbíteros, pastores, enfim, mas muita gente, infelizmente, com um coração duro, que não libera perdão, com um coração ressentido, como Jonas, por exemplo. Já leu Jonas capítulo 4, versículo 4? O Senhor pergunta a Jonas: é razoável esse teu ressentimento?
Diz a palavra, Jesus disse que a festa no céu por um pecador que se arrepende, imagina uma cidade inteira se arrependendo. Só que porque Deus não fez o que Jonas queria, ele ficou todo ressentido. Tem muita gente hoje na igreja que está com feridas na alma, que está com a alma sangrando, que está até mesmo a ponto de querer a morte como Jonas, sem fé, sem motivação, sem perspectiva. Até nesse mês de setembro estão aí numa campanha, né, o tal do Setembro Amarelo, combatendo o homicídio de tanta gente que tem se suicidado. Olha que coisa terrível. Querido, querida, o nosso coração tem que estar cheio de amor, o nosso coração tem que estar cheio de paz. E isso depende de nós também. Aqui na carta aos Colossenses, deixa eu ler o capítulo 3, a partir do versículo 12, o texto diz o seguinte, Colossenses 3:12 em diante, vai dizer assim, ó: assim como o povo escolhido de Deus, amado e santo, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos de amor, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. Que corpo? A igreja, o corpo de Cristo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Olha só que palavra tremenda. Tem que haver em nosso coração humildade, bondade, gratidão. Não podemos ser vencidos pelo maligno, querido. O maligno, ele é ardiloso, ele é astuto, mas quando nós entendemos que o amor vence, que o bem supera, quando entendemos que temos que nos encher do Espírito Santo e agir como Jesus agiu, há uma diferença. Infelizmente, muita gente até está na igreja física, no templo, mas aqui dentro ainda não mudou, aqui dentro a coisa ainda não aconteceu, a palavra ainda não é real, muita gente precisa ser tratada, precisa ser curada. Busque o Senhor, que Ele vai te tratar e vai te curar, e ainda que você esteja como Elias, desanimado, pedindo a morte, Ele tem para você o pão da vida, Ele tem para você uma palavra de ânimo que vai te levantar, a palavra é espírito e vida. Você tem à tua disposição a água viva do Espírito Santo para correr no teu interior e te colocar de pé, querido, te colocar de pé. Deus levantou a igreja dele com uma missão, com um propósito, de ser a referência dele aqui na terra, de ser o exemplo, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de ser um farol de luz em meio às trevas que Satanás tem feito na vida de tanta gente, que tanta gente tem dado lugar. Nós temos que, de fato e de verdade, andar como Jesus andou e nos esforçarmos para isso. Não podemos nos contentar com mais ou menos. O tá bom, meu irmão, impede de chegarmos no melhor. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes projetos através da tua vida, agora depende de você. Nós vivemos num tempo, minha gente, que se você colocar, por exemplo, no Google, desigrejado, você vai encontrar um monte de coisas, um monte de gente. Hoje, desigrejado é um termo comum de pessoas que se decepcionaram com outras e com instituições, enfim, e se afastaram e não mais congregam, e a decepção foi grande. Hoje nós vivemos um tempo que muita gente usa o nome de Jesus, que muita gente usa uma placa de denominação evangélica, mas infelizmente tem muito estelionatário espiritual. Infelizmente tem muita gente fazendo a obra só pensando em si, e tudo isso está registrado na Bíblia, querido. Tudo isso está ensinado. Gente cuja palavra ensina, por exemplo, que deveria ser bom exemplo, referência, não é? Pelo menos é o que a Escritura ensina, exemplo, ter, como diz lá, 1 de Paulo a Timóteo 3,7, não é? Os pastores, aqueles que estão à frente da obra,
tem que ter bom testemunho até dos que estão de fora. Vivemos em época de escândalos, infelizmente, mas tudo isso é bíblico. Eu tenho que ter compreensão, entendimento, maturidade para não deixar a minha fé ser abalada. Eu tenho que me fincar na rocha que é Jesus Cristo, alicerçado na palavra dele, porque aí pode vir as tempestades da vida, as tempestades dos escândalos, os problemas, as lutas, as dificuldades. Eu vou permanecer firme. E assim era a igreja, amados. Perseguição de todas as partes. No capítulo 5 aqui de Atos, Satanás quer entrar na igreja através de um casal que deu brecha, Ananias e Safira, mas Deus já corta o mal pela raiz, para que houvesse temor. Em seguida, os apóstolos são levados diante do Sinédrio. Eles são levados, eles dão testemunho diante do Sinédrio, eles são açoitados e proibidos de falar do nome de Jesus. E olha o que diz lá Atos capítulo 5, versículo de número 41. Os apóstolos se retiraram do Sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha só, eles foram açoitados, maltratados, saíram de lá felizes, porque estavam pregando a palavra de Deus, porque estavam vivendo o Evangelho, porque estavam testemunhando do Senhor Jesus. Eles não encararam aquilo como uma punição severa, eles saem de lá contentes e aquilo não os para. Nós vivemos em um tempo, amados, que tem obreiros, pastores, enfim, presbíteros, evangelistas, qualquer dificuldade, qualquer problema, recua, desiste. Está escrito que o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Nós não podemos recuar diante das dificuldades da vida. Quem foi que te chamou? Quem foi que te escolheu? Quem foi que morreu por você na cruz? Quem foi que derramou o sangue dele para lhe purificar de todo o pecado? Quem é que te enche de graça? Quem é que te fortalece, te sustenta, te levanta? É o Todo-Poderoso. Então não pare, não desista. Continue firme e perseverante, porque a igreja do Senhor, como Paulo disse a Timóteo, é a coluna da verdade, a coluna e firmeza da verdade, não é? É a igreja do Deus vivo, tem que perseverar, e aí Deus vai abençoando e vai dando crescimento, mas como diz o ditado, onde há homens há problemas, e à medida que a igreja cresceu, alguns problemas surgiram. No capítulo 6, surge a quantidade de convertidos, né? Pedro, ele é o primeiro a pregar aos gentios, porque ele vai lá, prega na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem, se convertem, tudo mais e tal, e outras pessoas vão se convertendo, a igreja vai crescendo, onde há homens há problemas, e aí começou a comida não ser o suficiente, aí começou a haver uma discórdia, não é? Uns diziam, olha, as viúvas dos judeus têm comida, as viúvas dos gregos não têm comida. E os apóstolos, vendo aquela situação, chama todo o povo e diz, vamos fazer assim, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de 7 homens para nos ajudarem. Porque, queridos, ninguém faz a obra de Deus sozinho, nem Jesus fez. Ele tinha poder para fazer, mas não fez. Ele começou com 12, depois 70, 500, e aí deu ordem para todo aquele que nele crê. Os apóstolos entendem isso, e eles chamam para que os irmãos escolhessem 7 homens cheios do Espírito Santo e tal. Mas eu quero destacar aqui para você o que eles vão dizer aqui no início do capítulo 6, quando ele fala da escolha, que são os chamados diáconos, né? Diácono do grego é diaconeu, quer dizer servo, os que iriam auxiliar, servir. E eles vão dizer o seguinte, que eles vão perseverar na oração e no partir do pão. Olha só o que diz aqui Atos capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e a pregação. Oração e pregação era o que levantava a igreja. Meu irmão, nós hoje vivemos num tempo em que muita gente divorciou a oração da pregação. Tem gente que é um excelente pregador, prega muito bem, mas só prega. Não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus. Tem muita retórica, tem muita oratória, né? Fala alto, usa persuasão, técnicas humanas. Muita gente não tem vida com Deus. Muita gente tem vida com Deus ali em cima, ó. Tá vendo ali o púlpito, o altar? Muita gente tem vida com Deus só ali em cima e fora não tem vida com Deus.
não tem testemunho de servo de Deus. Isso não pode acontecer, querido. Eles se devotavam à oração e à pregação, e assim todos nós temos que fazer. É óbvio que nem todos serão pastores, não é? Nem todos têm essa vocação eclesiástica, e quem assim separa para isso é o Espírito Santo. Agora, todos não podemos ter vida com Deus só dentro aqui do templo, nós temos que ter vida com Deus o tempo todo. E oração e a palavra tem que ocupar um local de destaque na nossa vida, no nosso tempo, no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Nós vivemos num tempo, minha gente, de uma igreja que infelizmente é nanica na oração. Uma igreja que infelizmente não ora. Uma igreja que, por exemplo, muita gente hoje, se você convidar, por exemplo, o culto da vitória, vai lá que o pregador vai ter o culto da vitória, a campanha da vitória, falou de bênção e vitória, lota. Mas quando você chama, vamos orar, interceder, clamar, não vem. Porque muita gente hoje, hoje seleciona o que quer ouvir. A pregação que gosta. E hoje com a internet isso é viável. Você pode assistir o pastor A, B, C, D, Z no YouTube, na internet, o que você quiser. E muita gente quer só ouvir o que lhe é palatável, o que lhe é agradável. Não tem vida com Deus, queridos, queridas. Nós temos que nos voltar à palavra, nós temos que voltar aqui ao início de tudo, à origem, que é a oração, a pregação da palavra, viver a palavra. Voltando à oração e à palavra de Deus, meu irmão, seremos espiritualmente sadios, sãos na fé, firmes contra as lutas e as dificuldades. Aqui em Atos, Pedro vai se destacar primeiro, depois o Estevão no capítulo 7, Estevão prega no Sinédrio, depois o capítulo 8 narra a respeito de Filipe em Samaria, como Deus usou ele poderosamente, as pessoas se convertiam, as pessoas eram curadas, os demônios saíam, e aí os apóstolos enviam lá Pedro e João, e aí impõem as mãos sobre as pessoas e vão ser cheios do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. E assim a igreja vai crescendo, não havia distinção, podia estar em Jerusalém, em Samaria, e foi para Samaria, se você ler o início do capítulo 8, por conta de uma perseguição. Meu irmão, o próprio Deus nos tira da zona de conforto, o próprio Deus nos impulsiona a levar a palavra dele, a testemunhar dele em diversos lugares. E assim o Espírito Santo levanta o apóstolo Paulo, e ele vai ser enviado a outras nações, a outras gentes, porque Paulo é o que estava mais disposto e disponível, teria uma maior facilidade do que os demais, Já falei isso em aulas anteriores. E assim, na virtude do Espírito Santo, a igreja vai crescendo. Mas para a igreja estar cheia da virtude do Espírito Santo, tem que buscar, tem que ter comunhão, tem que ter unidade, tem que estar perseverando na presença de Deus. E é interessante que a igreja, ela vai se organizando, ela vai se preparando e Deus vai dando o crescimento, e ela vai crescendo e ela vai se espalhando por todo o mundo. E amados, hoje não adianta ter só quantidade, hoje nós temos muita quantidade. Segundo o IBGE, já são 25% da população de evangélicos neste país. Mas não adianta só ter quantidade se não tem qualidade. Antes de você pensar em alguém, olhe para você mesmo, O ideal é nós nos examinarmos e não examinarmos a vida alheia. Você está tendo vida de oração, você está se voltando à palavra, buscando a Deus com coração sincero e verdadeiro. A oração, a palavra, a busca ao Senhor tem ocupado um local de destaque no seu tempo, no seu dia a dia. Pense nisso, reflita nisso. Para sermos uma igreja espiritualmente sã, tem que ter oração, jejum, tem que ter busca com coração sincero ao Senhor. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Se você gostou desta aula, deixa aí o teu joinha, o teu like. Se não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, tá bom? E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça o seu depósito, a sua transferência e depois você envia o seu recibo para esse número que está aparecendo aqui, esse WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.